Port Arthur é a mais pura definição do gótico da Tasmânia. Ao entrar no local, seja durante o dia ou a noite, você inevitavelmente vai ser dominado pela energia densa que paira no local. O sítio histórico é uma colônia penal isolada em uma península na ilha australiana, e esse local reúne histórias extraordinárias de atividade paranormal há décadas. Como podemos ver, não é somente Alcatraz que traz uma fama sinistra e um passado macabro. Ficaram curiosos? Então se liga na história. Olá, meus amores, eu sou a Van Farias e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Bom, gente, antes de entrar nesse assunto, nesse conteúdo que eu preparei pra vocês, que tá assim show de bola, eu garanto a vocês que caso vocês fiquem até o final, vocês não vão se arrepender. Eu quero conversar um assunto meio delicado, coisa que eu não costumo fazer aqui. Bom, o que tá acontecendo? Eu tenho notado que canais maiores, mais particularmente um canal, né, já com quase 1 milhão de seguidores, esse canal vem plagiando aqui vídeos do meu canal. E pessoas ao meu redor já me chamaram a atenção para isso muitas vezes, porque não aconteceu somente uma vez. Eu achava que isso fosse impossível de acontecer, porque eu acho que Vanessa, penso assim, integridade tem que estar acima de qualquer coisa. E eu costumo ser muito sincera com vocês, apesar de que sim, sempre rola um ou outro hater que vem dizer que não acredita, que não sei o que. Enfim, isso acontece. Então, baseado nisso e na minha conduta, eu não acreditava que canais, né, um canal tão grande, fosse capaz de plagiar vídeos do meu canal. Porém, eu vi que sim, que isso realmente está acontecendo. E isso é muito chato, porque eu me dedico bastante, eu procuro pesquisar até coisas que não é muito conhecido, porque as pessoas gostam de novidades. Eu gosto de novidade, né? Então sei que vocês também gostam. E esse canal veio soltar um vídeo exatamente uma semana, um vídeo igual, uma semana depois que eu havia produzido. E era um vídeo que não tinha aqui, pode-se dizer que não tinha aqui no Brasil. Então, gente, eu sei, eu não sou criança, eu tenho 41 anos e eu sei que sim, nichos iguais, né, sempre vão produzir o mesmo conteúdo. Porém, meu anjo, eu espero que você tenha a capacidade de fazer as suas próprias pesquisas e não produzir um conteúdo tão idêntico ao meu, porque é chato, né? Enfim, gente, eu peço desculpas a vocês, eu espero que vocês entendam que isso daí é necessário, porque eu já vinha me calando há muito tempo, mas algumas coisas precisam ser ditas e esclarecidas até para que as pessoas não achem que o plágio está vindo aqui do meu canal, porque eu sempre procurei pesquisar a fundo e trazer um conteúdo o mais original, independente de ser um conteúdo já publicado por outros canais, tá bom? Mas é isso, peço desculpas mais uma vez para vocês, mas eu só quero deixar claro que, caso vocês notem semelhança, vocês olhem se realmente está vindo daqui do meu canal, porque apesar de ser pequena, eu sempre tive muita consideração, muito respeito a vocês e sempre procurei produzir o meu conteúdo, tá bom? Mas é isso, meus amores, recado dado, vamos ao vídeo. Em 1830, o governador Sir George Arthur foi enviado para Van Diemen's Land para construir um assentamento penal para condenados da Grã-Bretanha e Irlanda. Van Diemen's Land foi o nome dado à Tasmânia quando exploradores holandeses reivindicaram a terra e a nomearam em homenagem a Anthony Van Diemen, o atual governador-geral holandês. No local, os criminosos mais endurecidos vinham para ficar. Os piores criminosos, a escória mesmo, todos eles deveriam definhar no esquecimento em um local extremamente distante, pode-se dizer que esquecido por Deus. O pior dos piores, como ser enviado para o outro lado do mundo, era visto como a punição mais severa, exceto pela execução. Por esse motivo, Port Arthur tinha algumas das medidas de segurança mais rigorosas e punições mais brutais. As autoridades queriam ver seus condenados reformados por meio de uma combinação de religião, educação e treinamento em uma variedade de negócios. Isso significava que a prisão era conhecida como uma prisão industrial. Originalmente,
O lugar era uma estação madeireira que derrubava árvores e extraía preciosa lenha de qualidade. O local era próximo o suficiente do porto principal de Robá, para onde enviavam a madeira. Dizem, gente, que as condições de trabalho nesse lugar eram tão extremas que ferimentos muitas vezes fatais aconteciam toda semana. Como ninguém mais queria se arriscar, nesse trabalho tão perigoso, as operações de corte e extração foram suspensas por volta de 1850. Após 15 anos, a prisão construiu uma estaleira e começou a construir lojas. Os prisioneiros também produziam farinha no moinho e faziam pregos, tijolos e botas, tudo para vender para garantir que a prisão fosse lucrativa. Rapidamente, Port Arthur ganhou a reputação de prisão com as penas mais brutais de todo o mundo. Aquele lugar era um verdadeiro inferno na terra. Era um lugar onde apenas a escória mesmo conseguiria sobreviver. O perímetro era protegido por 3 muros de 6 metros cada, com arame farpado e cacos de vidro no alto. Postos de vigília contavam com guardas armados que tinham permissão de disparar caso alguém cruzasse alguma área proibida. Os castigos corporais eram severos com o uso de chibata, correntes e bolas de ferro. Privações de todo tipo, sensorial, por fome, desidratação e outras formas de tortura eram empregadas sem pudores. Porém, por incrível que possa parecer, os castigos corporais não eram a pior parte da vida na prisão. Port Arthur foi uma das primeiras prisões australianas a adotar o sistema silencioso. E o que era esse sistema silencioso? Os prisioneiros eram colocados em celas individuais onde eles eram mantidos por 23 horas por dia em completo silêncio. Eles tinham permissão para deixar as suas celas por 1 hora ao dia, porém quando eles saíam eram colocados capuzes em suas cabeças, o que garantia que eles nunca mais vissem nenhum rosto humano. Embora esse não fosse o resultado pretendido, muitos prisioneiros vieram a ficar loucos. Posteriormente foi construído um asilo que tinha como finalidade tratar esses prisioneiros que perderam o juízo por causa desse sistema silencioso e as suas condições desumanas. Dizem, gente, que muitos prisioneiros optavam por tirar a vida de outros prisioneiros somente para escapar daquele terror em que eles estavam inseridos ali dentro daquela prisão. Cometer homicídios ali dentro era punido com a morte e muitos deles preferiam morrer a continuar vivendo aquele terror dentro de Port Arthur. Os prisioneiros às vezes contraíam infecções tão terríveis que muitas vezes os levavam à morte. Cada prisioneiro que tentasse fugir eram punidos com 100 chibatadas. Além disso, as águas infestadas de tubarões ao redor da ilha eram proibidas aos navios mercantes e baleeiros a fim de evitar que os prisioneiros escapassem em barcos. A terra ao redor era salpicada de armadilhas, postos de guarda e cães ferozes. Os homens eram mantidos completamente impedidos de receber visitas e a prisão foi amplamente divulgada como sendo uma fortaleza. Ainda assim, gente, é documentado que 2 prisioneiros conseguiram fugir, sendo que um deles conseguiu escapar se fantasiando, se disfarçando de canguru. A violência que imperava naquele lugar era algo assim aterrador entre os detentos. Havia uma alta taxa de homicídios e também uma altíssima taxa de suicídios, porém ninguém estava nem aí. Era, como eu falei para vocês, um lugar esquecido por Deus. Quando não havia mais espaço para enterrar as pessoas que morriam ali naquela ilha isolada, é dito que o diretor mandou que jogassem os corpos no mar. Essa parte, gente, eu não sei se é verdade, tá? Mas eu vou contar para vocês porque eu também não acho que fosse impossível de acontecer. É dito que quando não tinha mais espaço para enterrar as pessoas que morriam, que o diretor ordenou que jogassem esses corpos ao mar e que era muito comum ver corpos que eram devolvidos pelas ondas serem bicados ali por abutres, e que isso daí produzia uma visão aterradora. Em resumo, Port Arthur era um lugar duro e distante de qualquer civilização. Os guardas e presas se superavam no quesito crueldade e perversão, num regime no qual os fortes dominavam e aos fracos era dada uma opção: se sujeitar ou morrer. Havia sofrimento em todo canto, e conta-se que ao receber a sentença para Port Arthur, muitos homens enlouqueciam ou cometiam suicídio. A prisão acabaria sendo fechada em 1877, pois era caro demais manter o lugar em funcionamento, dado seu isolamento extremo. Ademais, os próprios guardas não queriam ficar no lugar considerado deprimente e perigoso.
os detentos começaram a ser enviados para outras prisões australianas e os últimos presos foram evacuados em 1879. A prisão foi deixada para se deteriorar, exposta aos elementos naturais, gradualmente se transformando em uma ruína carcomida pela maresia, pelo vento e pelas tempestades. Após o fechamento da prisão em 1877, apesar do ambiente assustador, a área foi reconstruída como uma cidade, mas incêndios em 1895 e 1897 deixaram muitos dos prédios originais da prisão destruídos. Mas graças à localização cênica da península e paisagens paradisíacas, o lugar foi redescoberto por turistas em meados do século XX. Mesmo com os prédios da prisão apodrecendo, a área se tornou um destino desejado por turistas de toda a Austrália. Nos anos 1970, o governo local tentou mudar a imagem de Port Arthur para algo mais positivo e alegre, chegando até mesmo a alterar o nome da ilha para Carnarvon e distanciá-la de seu passado violento. Ironicamente, aquelas paredes com um passado tão sombrio despertaram uma curiosidade nas pessoas que cada vez mais passaram a visitar a localidade. No entanto, aparentemente, aquele passado tão sangrento deixou marcas tão profundas que ainda podem ser sentidas por muitas pessoas. Em 26 de abril de 1996, o sítio histórico de Port Arthur foi palco de um dos piores massacres da história recente da Austrália. Nesse dia, Martin Bryant, um desempregado de 28 anos, usou espingardas e rifles semiautomáticos 35 pessoas e feriu outras 23 antes de ser capturado vivo. Ele foi condenado a 35 sentenças consecutivas de prisão perpétua e mais 1.035 anos sem liberdade condicional na ala psiquiátrica da prisão Risdon, em Hobart, Tasmânia. E para justificar o que o levou a cometer um massacre, tão sangrento e de tamanha proporção, o Martin Bryant alegou que ele passou a escutar vozes de ex-detentos, ex-condenados que o incentivavam a matar. Claro, gente, que o caso ganhou uma outra repercussão quando esse componente sobrenatural veio à tona. Alguns jornais sensacionalistas chegaram a alegar que os detentos que nunca haviam conseguido deixar a ilha de Port Arthur desejavam sangue e que eles desejavam o fim das visitas. O governo local, temendo que novos massacres viessem a acontecer, incentivados por esse crime, eles fecharam temporariamente as visitas ali no local. Na localidade onde o massacre ocorreu, foi erguido um memorial em honra das vítimas, o Memorial Garden. Chegamos naquela parte que todos nós mais gostamos, as assombrações. Port Arthur é famosa por seus fantasmas, um fato que você é lembrado ao entrar no centro de visitantes, que tem uma coleção emoldurada de fotografias com traços capturados de atividade paranormal. Fotografias com borrões, luzes e listras inexplicáveis. É claro, gente, que a história dessa colônia penal, com esse passado tão sombrio, de tanto sofrimento, não pode ser apagada facilmente. E essa história, impregnada de morte, juntamente com as ruínas decrépitas da antiga colônia penal, que construíram um ambiente perfeito para lendas sobre fantasmas. Desde os dias da colônia penal, menciona-se figuras sombrias à espreita ao longo das altas falésias ou vagando pelas sepulturas sem identificação. Há também outras áreas que dizem ser particularmente assombradas. A velha igreja de pedra em Port Arthur foi amaldiçoada quase desde o momento em que as pedras foram colocadas. As pedras foram talhadas de rochas pelos jovens garotos em Point Puer. Aqueles garotos eram submetidos a condições horríveis vivendo nesta ilha isolada, longe do resto do assentamento. Isso foi feito para garantir que esses jovens criminosos não fossem influenciados pelos presos mais velhos e que eles não perturbassem seu caminho em direção à retidão. Como eles foram quase esquecidos longe do continente, suas condições de vida eram terríveis e ninguém notou. Muitas crianças morreram devido a doenças que se espalharam e à terrível desnutrição. Esses meninos doentes e famintos foram obrigados a realizar trabalhos forçados. Eles foram obrigados a lavrar, esculpir e transportar pedras para a construção da igreja. Sem dúvida, esse trabalho era exaustivo, especialmente quando eles mal estavam sendo alimentados com uma dieta adequada. As almas assombradas desses jovens amaldiçoaram a construção desde o início. Para construir a igreja, Port Arthur usou prisioneiros como trabalhadores livres. Um dia, um prisioneiro violento começou uma discussão com outro trabalhador. Sem pensar duas vezes, o prisioneiro pegou uma picareta e golpeou o outro homem na cabeça 3 vezes.
Quando terminou, ele colocou a picareta no chão e sussurrou: "Estou satisfeito." Sangue estava espalhado por todas as paredes de pedra. Riley, o assassino, foi preso e seu caso foi enviado a julgamento, onde ele foi considerado culpado e sentenciado à forca. Embora o sangue tenha sido lavado das paredes, a era que cresce sobre o resto da igreja nunca cresceria onde o sangue do homem foi derramado. Moradores de Port Arthur relataram ter visto figuras estranhas na Torre do Sino à noite. Isso apesar do fato de não haver escadas ou mesmo um andar acima da Torre do Sino. Os sinos, que agora estão parados no chão, são conhecidos por tocar aleatoriamente, apesar de nenhum tocador estar presente. Outra das conhecidas assombrações é chamada de Parsonage, a residência do padre e sua família. Um dos religiosos que ocupou a habitação foi um homem alto e intimidador, conhecido como Reverendo Eastman. Famoso pelos seus sermões sobre o inferno e a danação, ele foi por algum tempo o único conselheiro espiritual dos presos. Todos o temiam, pois era um homem severo e instável. Dizia ser uma espécie de mensageiro de Deus e que sua função era julgar e punir aqueles que não se arrependiam dos seus pecados. Segundo todos os relatos, tanto os funcionários da prisão quanto os prisioneiros ficavam aterrorizados com o pároco. Quando ele morreu em 1870, vítima de um tumor cerebral, poucas pessoas sentiram sua falta. Mas nada é ruim o bastante que não possa piorar. Pouco tempo depois de seu enterro, começaram a surgir rumores sobre aparições do fantasma do Reverendo Eastman. Dizem que ele perambulava pela casa paroquial envolto em um odor fétido, repetindo trechos de salmos com uma voz monótona. Nessas ocasiões, a casa paroquial era atormentada por luzes que piscavam sem que ninguém estivesse presente, ruídos estranhos e um fedor nauseante de carne decomposta. Mesmo depois que os condenados foram transferidos, as histórias sobre o Reverendo Eastman continuaram. Ele é, sem sombra de dúvidas, uma das assombrações mais temidas, porém, está longe de ser a única. O próximo acontecimento sobrenatural que eu vou apresentar aqui para vocês agora foi narrado por uma investigadora paranormal chamada Leonie Van de Ven. Leonie visitou o lugar acompanhada de um colega que manejava a câmera durante a exploração. Esse colega, que ela prefere chamar pelo nome fictício de Sam, foi possuído por algum tipo de força sobrenatural, conforme ela explica. Sam e eu estávamos interessados na história detalhada de Port Arthur. Era uma história notável. Estávamos olhando para um monte de prédios antigos quando senti que algo estranho havia acabado de acontecer com ele. Senti um frio súbito e Sam parou diante da casa paroquial. Ele teve um arrepio, algo que eu consegui perceber imediatamente. Perguntei se estava tudo bem e ele começou a gemer e perdeu o equilíbrio, embora não tenha chegado a desmaiar. Nos 30 minutos seguintes, Sam assumiu um comportamento inteiramente atípico. Extremamente agressivo, cerrava os punhos e falava com um sotaque diferente. Ele foi incapaz de articular qual era o problema, além de dizer: "Não estou bem, estou sentindo algo estranho." Quando puxei pelo braço para irmos embora, ele me olhou com uma expressão confusa e começou a gargalhar. Uma risada que gelou o sangue das minhas veias. Era a risada de alguém enlouquecido. Eu tentei apressá-lo, mas ele começou a andar em círculos, rosnando intermitentemente sob sua respiração e proferindo xingamentos. A prisão foi construída tanto para o isolamento físico quanto para o mental e sensorial dos condenados. Eu me pergunto se quem se apossou do meu colega havia passado por essas provações, pois o comportamento era condizente com alguém levado às raias da insanidade. Apenas quando saímos dos limites da cadeia é que Sam começou a voltar a si, sem qualquer lembrança do que havia se passado instantes antes. Mas o espírito possessor que afligiu o amigo de Leonie ainda tinha uma mensagem a transmitir antes de partir de volta para sua eterna prisão. Em determinado momento, ele olhou para mim com uma expressão muito diferente. Ali tive certeza que não era mais Sam que estava comandando o corpo. Sua testa se franziu e sua boca recurvou em um sorriso transbordando escárnio. Ele disse então com uma voz medonha: "Ninguém sai desse inferno, ninguém parte desse purgatório. Nós estamos todos aqui e vamos permanecer aqui para sempre." E então repetiu aquela risada tétrica. Felizmente, ao passar os muros, Sam recobrou suas faculdades. Esse foi nosso último trabalho juntos, já que ele desistiu de me acompanhar em explorações por lugares assombrados depois do ocorrido. Outra área particularmente assombrada do complexo prisional são as antigas celas de confinamento solitário, que dizem transbordar com uma gélida aura de desespero.
As pessoas que entraram nas celas desta área relataram ouvir vozes serem socadas ou chutadas quando ninguém mais estava lá, e até mesmo sofrerem ferimentos físicos por ataques fantasmas. De fato, em todo o complexo de Porte Arthur há vários relatos de espíritos errantes pertencentes a antigos detentos mortos atrás destes muros. Ouve-se passos e vozes desencarnadas. Não é incomum escutar o som de portas batendo, objetos caindo e se estilhaçando e outros fenômenos paranormais que ocorrem em desconcertante frequência. Pessoas sensíveis são desaconselhadas a visitar o complexo penal. Vários visitantes declararam se sentir fisicamente esgotados depois de explorar o complexo, sentindo como se algo no lugar drenasse suas forças, quase como se estivesse se alimentando deles. Outros relatam uma sensação desagradável e depressiva permeando toda a cadeia, como se algo estivesse tentando chamar a atenção. A sensação para alguns é tão potente que não são raros os casos de pessoas desmaiando ou sofrendo episódios de ansiedade. Aqueles que possuem alguma faculdade mediúnica descrevem situações ainda mais tensas, sentindo o cheiro de fumaça no ar, espaços frios e sussurros que parecem ser carregados pelo vento. Ao menos 2 parapsicólogos conceituados desaconselharam visitas a esse lugar, afirmando que os espíritos que habitam os muros são extremamente agressivos e capazes de afetar pessoas abertas à sua interação. Do outro lado da igreja há uma rua com uma série de casas chamadas Offices Row. Era aqui que vários dos oficiais mais graduados moravam. As casas eram separadas da área da prisão para garantir que os trabalhadores sentissem que não estavam morando com os presos. A primeira casa nesta fileira é a casa do oficial médico júnior. Era aqui que o oficial médico atendia os prisioneiros. O porão da casa do oficial médico era onde ficava a sala de dissecação do cirurgião sênior. Era aqui que os corpos mortos de ex-detentos eram abertos e examinados, mas seus corpos não eram simplesmente dissecados para autópsia de rotina. Às vezes, experimentos médicos eram feitos nos corpos mortos, mesmo que os prisioneiros não tivessem dado seu consentimento para que isso fosse feito. Muitos homens religiosos acreditavam que isso era uma profanação de suas almas, mas os experimentos ilegais continuaram apesar disso. Ao entrar na antiga sala de dissecação, a temperatura parece cair drasticamente, mais do que deveria cair em um porão subterrâneo. Pessoas relataram ter visto olhos nas paredes e rostos ensanguentados aparecendo nas pedras apenas para desaparecer instantaneamente. O fantasma mais famoso de Offices Row é o de uma mulher melancólica que perdeu seu bebê. Ela foi chamada de Dama de Azul por causa do icônico vestido azul que ela usa. Uma das esposas do oficial sofreu um aborto horrível enquanto morava aqui. Dizem que ela ainda procura por seu filho ainda não nascido. Há rumores de que o bebê não poderia ser enterrado com a mãe na Ilha dos Mortos. Isso porque a criança não havia sido batizada e naquela época você não podia enterrar uma criança não batizada em terras consagradas. Como ela não pode descansar pela eternidade com seu amado filho perdido, ela ainda vagueia pelo terreno sem rumo, procurando incessantemente na esperança de se reunir novamente com seu filho. O asilo era o lar de prisioneiros que eram doentes mentais demais para servir dentro da prisão central. As pessoas ouvem passos à noite e as luzes acendem e apagam sozinhas. Mas os 2 fantasmas mais famosos do asilo não são de prisioneiros, mas de uma jovem e de uma mulher mais velha que vagam pelos corredores. Depois que a prisão fechou em 1877, o prédio do asilo foi reformado e transformado em uma escola. Embora não saibamos por que essa professora e sua aluna assombram esses corredores, podemos imaginar que elas mesmas podem ter sido torturadas pelos fantasmas dos antigos detentos. E aí eu me pergunto, né, gente? Cara, transformar uma prisão com um passado tão sombrio em uma escola? Bom, vamos para o próximo caso. Além do asilo, encontramos a prisão separada. A prisão separada era onde os prisioneiros vinham sofrer sob os tormentos do confinamento solitário. Os comandantes de Porte Arthur acreditavam em punição psicológica em vez de punições corporais, embora isso também ocorresse frequentemente. Nessas celas silenciosas, os prisioneiros passavam 23 horas sozinhos. Sempre que saíam de suas celas, eram forçados a usar um capuz e ficavam quietos a qualquer custo. Os guardas até aprenderam a linguagem de sinais para garantir que os presos nunca ouvissem o som de vozes humanas.
Acreditava-se que esse tipo de tratamento dava aos prisioneiros tempo para refletir sobre seus erros. Presumia-se que esse tipo de penitência os guiaria para uma vida de reforma. Mas geralmente não fazia isso e muitos prisioneiros ficavam loucos com o tratamento. Uma vez que os presos enlouqueciam, eles eram simplesmente transferidos da prisão separada para o asilo. Lá, eles eventualmente morreriam de maus tratos ou desnutrição ou simplesmente negligência. Eles nunca tiveram a chance de deixar Port Arthur. Um prisioneiro famoso, William Carter, enforcou-se em sua cela em 1867. Ele sentiu que esta era a sua única forma de fugir do sistema silencioso. Ainda é possível visitar a cela de Carter hoje. Muitas pessoas relatam a sensação de tristeza avassaladora quando estão lá dentro, como se o espírito ainda estivesse presente. Foi dentro dessa cela que um dos visitantes foi tomado de uma emoção tão grande e ele ficou paralisado de tal forma que ele ficou em uma posição fetal e ele precisou ser simplesmente, gente, literalmente carregado para fora desse lugar. As pessoas que vêm para a prisão separada são conhecidas por sentir como se alguém as estivesse tocando quando ninguém está lá. As pessoas até foram arranhadas por mãos fantasmas. Na ala C é onde eles mantinham os indivíduos mais perigosos, violentos e criminalmente insanos. Pessoas relataram que viram um fantasma de John Good, um criminoso enviado para lá após a tentativa de uma criança. Ele aparece na pequena janela de sua cela, espiando assustadoramente os convidados. Uma das histórias de assombrações mais tristes que rolam ali em Port Arthur dá conta de um jovem que foi condenado à morte. Eu não encontrei a fonte, sobre qual crime que ele cometeu, mas fala que ele foi condenado à morte e quando ele ouviu a sua sentença, ele foi tomado de um pavor tão grande que ele pedia clemência, Ele chorava e ele gritava muito, algo que não foi escutado e ele realmente veio a ser executado. Então muitas pessoas relatam ouvir gritos, desesperados que vêm de um lugar, um determinado lugar, e muitas pessoas atribuem esses gritos a esse jovem que foi executado. Parados na torre de guarda, olhando para o resto de Port Arthur, houve relatos de gemidos ecoando por toda a torre. Aparições de soldados em seus uniformes apareceram para os hóspedes. Um hóspede até relatou ter tido seu braço agarrado ao passar. O grande edifício de tijolos brancos no final da península pertence ao comandante. Localizado em uma ligeira inclinação, a casa tem vista para a baía e todo o complexo prisional. Esta foi a primeira casa construída em Port Arthur e foi feita para o diretor da prisão, também chamado de comandante. Sem dúvida, o comandante era um dos indivíduos mais descuidados, constantemente colocando prisioneiros, mesmo os bons, em ambientes tão abomináveis. Lá dentro, uma de suas cadeiras de balanço ainda está lá e é vista balançando para frente e para trás sem ninguém sentado nela. Acredita-se que este seja o espírito do antigo comandante, ainda obsessivamente observando a colônia todos esses anos depois. As pessoas relataram que se tentassem tirar uma foto da cadeira, suas câmeras começavam a funcionar mal ou as imagens ficavam extremamente borradas, apesar do fotógrafo permanecer parado. Perto do cais para Point Poe, mantenha os olhos abertos ao redor da casa de um jovem soldado. Em 1840, o soldado Robert Young caiu nas águas negras no meio da noite. Apesar de todos os esforços para tirá-lo da água, ele morreu. Young ainda é visto na varanda da casa de campo, olhando para as águas escuras. Algumas pessoas relatam que viram os espíritos das trevas puxando-o para as águas quando ele morreu. Localizada fora do continente, encontramos a parte mais assustadora de Port Arthur, a Ilha dos Mortos. Esta ilha é um lugar assustador para se estar durante o dia e a noite, especialmente quando fica quieto. Foi ali que os mortos do assentamento da prisão foram enterrados. Mais de 1.600 prisioneiros foram enterrados ali, junto com os trabalhadores da prisão. Somente os trabalhadores receberam inicialmente sepulturas marcadas, enquanto os prisioneiros foram colocados em locais de sepultamento em massa não marcados. É bem sabido entre os crentes espirituais que alguém que não recebe um enterro adequado sem uma lápide marcada vagará pela terra procurando incessantemente por vingança e incapaz de ter seu descanso eterno. Era costume que um dos prisioneiros se tornasse o coveiro residente.
eles foram forçados a viver sozinhos na Ilha dos Mortos em uma pequena cabana de madeira. Mark Jeffrey é o mais infame de todos os coveiros de Port Arthur. Ele foi acusado de homicídio e enviado para Port Arthur. Um dia, houve um sinal de incêndio avistado no continente. Soldados foram ver o que estava acontecendo e encontraram a cabana destruída e Jeffrey em grande aflição. O coveiro implorou aos soldados que o levassem de volta com eles para o continente. Ele alegou ter visto o diabo. Jeffrey relatou que o diabo apareceu para ele, destruiu sua cabana, o que o deixou extremamente abalado. O coveiro nunca se recuperou do suposto ataque e passou o resto de seus dias no asilo. A prisão de Point Puet era uma prisão separada na ilha que mantinha apenas os jovens infratores. Acredita-se que, mantendo-os longe do continente, as crianças não estariam sujeitas às influências negativas dos internos adultos. 3.000 meninos foram enviados para a ilha, e embora fosse para abrigar meninos de 14 a 17 anos, há registros de meninos de até 9 anos sendo enviados para lá. Nada resta da prisão hoje, exceto os espíritos dos meninos que morreram na ilha. As pessoas relatam constantemente os sons de vozes de crianças na ilha, gritando de dor e pedindo ajuda. Mas quando as pessoas vão para a ilha, não há ninguém lá. Não é para surpresa, né, gente, que a colônia, o sítio penal de Port Arthur, é famoso por ser um dos lugares mais assombrados de toda a Austrália. Não é para menos, né? Dizem que não importa se as pessoas chegam ali no lugar acreditando ou não nesses rumores sobrenaturais, pois eles terminam chegando a um consenso geral de que sim, há algo sombrio e sobrenatural que paira ali sobre aquele lugar. Existem alguns passeios em diferentes dias e horários que podem ser feitos ali no sítio histórico de Port Arthur. Passeio Premium permite que as pessoas tenham uma imersão profunda ao passado. A visita é guiada e o passeio dura 90 minutos em pequenos grupos. Passeio Essencial em Port Arthur. Passeio com guia especializado onde é contada a história essencial da prisão, assim como dos personagens que viveram, trabalharam e cumpriram pena na penitenciária. Dura aproximadamente 45 minutos e é o passeio mais acessível e menos cansativo. Passeio pelo cemitério da Ilha dos Mortos. Descendo do cruzeiro que guia as pessoas até a Ilha dos Mortos, a excursão guiada, que dura cerca de 40 minutos, permite que os turistas visitem o local de descanso de muitos soldados, colonos livres e condenados que ali pereceram. Passeio Fantasma. Realizado após o pôr do sol e iluminado apenas por lanternas. O passeio dura cerca de 90 minutos com guia especializado, onde este conta as histórias vividas por muitos e eventos inexplicáveis. Uma dica valiosa é a de fazer as reservas para este passeio com muita antecedência, pois as vagas costumam esgotar rapidamente. Portanto, faça as suas reservas com pelo menos 4 meses de antecedência. Roda do Destino. Passeio VIP com duração de 4 horas. Neste passeio é possível contemplar as terríveis experiências vividas dentro da prisão e experimentar alguns produtos da região preparados pelo chefe local. Só é possível realizar este passeio mediante agendamento, os quais devem ser realizados com um mínimo de 7 dias de antecedência, e ele custa em torno de $395 australianos, além das taxas adicionais. Mercado de fabricante de molas, comemoração da primavera. Neste passeio é possível beber, ouvir, provar e conversar com os moradores locais. Abrace a estação com a variedade de artes, artesanatos, vinhos, bebidas destiladas, joias, artigos para casa e produtos caseiros e assados. Não é necessário ingresso para ir ao mercado. É possível realizar os passeios com crianças. A faixa etária de 7 a 17 ou menos compra um ingresso infantil. Aqueles com 6 anos ou menos não pagam, mas ainda precisam ter um ingresso reservado para eles. As opções de ingresso para famílias começam em $120 australianos e são válidas para 1 ou 2 adultos e até 6 crianças. Eu vou deixar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link para caso alguém tenha condições e interesse de visitar esse sítio histórico fantástico, é só clicar que vocês já vão ser direcionados para o site, tá? E por fim, galera, é importante salientar que Port Arthur foi declarado Patrimônio Histórico pela Unesco em 2010, junto com outras colônias penais da Austrália. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam desse vídeo? Eu não conhecia essa história e quando eu encontrei eu fiquei muito empolgada para trazer para vocês. Espero que algum dia eu tenha condições de visitar esse lugar com esse passado tão macabro, porém tão rico, né, gente? Claro que eu me interesso por esses assuntos, senão não teria esse canal. Mas e vocês, teriam coragem de visitar? Me conta nos comentários.
Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!